Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui para tratar mais um assunto levantado no grupo de estudos e eu quero cumprimentar todos vocês e desejo que Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Foi levantado então um novo assunto para que vocês debatessem no grupo, expôssem a ideia de vocês e isso tratava sobre a evolução. O que vocês pensam a respeito desta teoria que é ensinada nas escolas e como conciliar, se é possível ou não, conciliar a evolução com a nossa fé. Afinal de contas, somos cristãos e, pelo menos em tese, os cristãos são criacionistas. E vocês colocaram os pensamentos de vocês, eu creio que alguns ficaram um pouco acanhados, nem todos se manifestaram como em outros temas, mas tudo bem. Estamos aqui para ajudar vocês e depois, se surgirem outras dúvidas, outras dificuldades, quem sabe outras argumentações, seguimos tratando a respeito disso. A nossa ideia é que tenhamos uma posição bíblica, uma posição cristã a respeito de algo que é tão poderoso, tão forte na nossa sociedade. E eu quero começar falando para vocês que a ciência e a fé não se anulam de forma alguma. Pelo contrário, no momento oportuno, o primeiro comprova o segundo. Ou seja, à medida que a ciência evolui, se desenvolve, a ciência confirma aquilo que nós criamos através da fé e que tínhamos como uma iluminação pela Escritura Sagrada. Então, à medida que a ciência vem se desenvolvendo, a ciência vem comprovando preceitos que a Bíblia, nos seus 2.000 ou 3.000 anos atrás, se for do Antigo Testamento, já vinha falando. Por que se não entendia tão claramente? Porque a ciência ainda não havia também se desenvolvido. Por exemplo, lá na Idade Média se pensava que a Terra era o centro do universo. Depois se compreendeu que não. A Terra não é o centro do universo como se pensava, ou seja, um desenvolvimento da ciência. Quando nós estamos falando sobre a evolução, obrigatoriamente temos que falar sobre a criação, porque os dois caminham lado a lado, os dois andam juntos, e a criação e a evolução, ambos são denominados de teorias, para quem se dedica ao estudo. Teoria criacionista, teoria evolucionista. Quando nós estamos falando de teoria, nós estamos falando de um pressuposto, algo que pode vir a ser. Então, não poderíamos definir cientificamente nem a evolução e nem a criação. Não há como se comprovar cientificamente, né? Não há como se experimentar no laboratório e se chegar a uma conclusão dizendo, olha, aqui está a prova de que o mundo foi criado, ou aqui está a prova de que o mundo evoluiu. É por isso que são denominados de teorias. Porém, nós, quando expomos a nossa fé, a nossa crença, aquilo que nós absorvemos da Escritura Sagrada, nós não queremos definir que o criacionismo é científico. Também nós não temos o criacionismo por uma teoria. Para nós, os cristãos, o criacionismo ou a criação é uma doutrina. Ou seja, é um conceito para nós mais elevado do que uma teoria e sem dúvida também mais elevado do que a ciência, porque doutrina trata de coisas espirituais e de coisas eternas, enquanto a ciência confirma coisas que são naturais. Portanto, para os cristãos, o criacionismo ele é uma doutrina. Já para os evolucionistas, a evolução é uma ciência. Nós sabemos que não é bem assim. A ciência precisa ser testada, ser experimentada, e quando ela torna-se uma ciência, ela define leis que não mudam. Né? Então, nós cristãos, nós entendemos que o criacionismo está acima da ciência, está acima da teoria. É uma questão de fé, é uma questão daquilo que nós compreendemos, daquilo que nós admitimos da Escritura Sagrada e que nós temos uma certeza, não pela ciência, não pelo experimento, mas pela fé. Então depois eu vou falar para vocês o porquê que por ter
esse sentido, a interpretação criacionista, que muitas vezes muitas vezes não, praticamente sempre, ele é renegado nos meios acadêmicos. Por quê? Porque o meio acadêmico busca expor ciência. E nós não excluímos a ciência que há no criacionismo. Porém, nós compreendemos que, por ser a ciência uma revelação incompleta e em desenvolvimento, aquilo que se compreende pela fé está superior à ciência. Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão que foi levantada, que é a evolução. A evolução ensina, propaga que os seres se desenvolveram, os seres evoluíram, os seres se adaptaram. A vida de uma única célula, ela foi se multiplicando e foi se tornando complexa, foi se tornando diferencial. Então, depois daquela única célula, em seu desdobramento, os seres foram surgindo nas suas mais variadas espécies, inclusive o próprio ser humano. O grande ensinador dessa teoria, o Charles Darwin, ele desenvolveu seus estudos, as suas ideias, tentando comprovar que havia uma evolução, havia uma seleção natural, onde mais fortes sobreviveriam, se adaptariam e estes, digamos assim, venceriam na existência e se firmariam como espécies. Então, essa teoria ensina que a vida por si só foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi tomando forma, foi se multiplicando, foi se tornando variada. Inclusive, eu coloquei ali no grupo uma pergunta para vocês sobre o texto bíblico que diz que lá no início a terra era sem forma, vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O texto bíblico diz que a terra era um grande mar. E a teoria da evolução ensina que a vida surgiu da água. Não haveria nesse ponto uma conexão entre a Bíblia e a evolução? E eu vi que vocês se posicionaram contra, não admitindo isso, porque o texto bíblico não dá essa ideia, não dá esse entendimento. O que o texto bíblico quer dizer que naquele ponto o Espírito de Deus se movendo sobre as águas era como que acariciando o planeta, ou seja, desenvolvendo a criação. Era uma obra de criação que estava ali, e não uma obra de evolução, que são coisas muito distintas. A evolução dispensa o trabalho do Criador. Por quê? Porque a evolução ensina que a vida por si só consegue se desenvolver, consegue se adaptar, consegue resistir às intempéries, seja quais forem, e de um jeito ou de outro, a vida por si mesma acha os meios para a sua continuidade, inclusive para o seu início. A evolução ensina que lá em algum momento uma célula deu origem a tudo. E o grande propagador, como eu disse, foi Charles Darwin, e as escolas do mundo inteiro hoje, o meio acadêmico ensina esta teoria. Por quê? Porque o criacionismo, como eu já disse para vocês, não é um ensino científico, é um ensino teológico. Então, muitas vezes até as pessoas têm dificuldade em entender por que a escola não quer ensinar o criacionismo. É porque o criacionismo ele não tem a ciência por base. A ciência, com o seu desenvolvimento, confirma o pensamento criacionista. Mas a base do criacionismo não é a ciência, mas sim a fé. Quando nós estamos pensando, continuando a analisar esse tema, ambos caminham lado a lado. Por quê? Porque uns ensinam a evolução e nós pregamos a criação. A evolução, ela, como foi demonstrado nas respostas de vocês, ela não encontra lugar no nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração dá lugar à doutrina bíblica. E a doutrina bíblica ensina que Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz lá no início, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia diz que lá no início, Deus começou a organizar o planeta. E a Bíblia diz que Deus criou todos os seres. A Bíblia diz que Deus criou eles conforme a sua espécie. Está em Gênesis, capítulo 1, versículo 24. Então, se Deus criou cada um a sua espécie, inclusive o homem,
os animais são como hoje, são como eles eram antes. O que aconteceu é que muitas espécies foram extintas, mas o cachorro de hoje é o cachorro de antigamente. Deus criou cada um a sua espécie. E quando Deus trata do homem, a Bíblia mostra ainda uma particularidade, porque a Bíblia mostra a criação dupla do homem, a natureza dupla. Deus cria o ser, o homem, do pó da terra, mas Deus também cria o seu lado, ou a sua natureza espiritual. Isso a evolução não tem como explicar. Somente a nossa fé é que nos dá a garantia de que foi assim que aconteceu. Deus cria um ser, o homem, e neste homem Deus coloca algo de si quando lhe sopra as narinas. Então a Bíblia mostra a criação das duas naturezas do homem. Eu disse para vocês que quando a gente fala de um e tem que falar do outro, o nosso assunto é muito mais interessante analisando aquilo que nós cremos do que desqualificando aquilo que nós não cremos. Nós sabemos, a evolução ignora a necessidade de Deus. A evolução ignora o Criador, ou seja, a vida por si só se resolve. Então nós já, digamos assim, de cara, nós já vemos que isso não é o ensino, o pensamento que nós temos quando estamos lendo as Sagradas Escrituras. Então nós podemos parar um pouquinho para pensar no que nós cremos. Então somos criacionistas, ou seja, Deus criou todas as coisas, há um Criador, há um ser que formou tudo. E aí eu pergunto para vocês, temos problemas dentro do criacionismo ou não? Temos problemas dentro do criacionismo. Assim como há problemas dentro do evolucionismo. Sabe por quê? Porque existe uma tentativa de um meio termo, que é o chamado evolucionismo teísta, ou seja, evolucionismo com a presença de Deus. Deus deu um pontapé inicial e depois a vida se arranjou por si mesma. Isso é um misticismo, é uma mistura, né? Os evolucionistas sérios não admitem isso. Para eles isso não é evolucionismo. E nós, como cristãos, também não podemos admitir isso. Um cristão que pensa dessa forma, na verdade, é um cristão que tem pouca compreensão bíblica, ou não tem compreensão bíblica, tem pouca base na Escritura Sagrada, né? Então, nenhum dos lados aceita esse meio termo, mas algumas pessoas ficam em cima do muro, não conseguem se definir nem por uma posição nem por outra, e aí se enquadram nesse evolucionismo teísta, onde se tenta misturar, digamos assim, a evolução e a criação, né? Mas quando nós estamos pensando no criacionismo, que é aquilo que nós temos por base de fé, nós temos alguns problemas dentro do criacionismo também. Vou explicar para vocês. Eu disse que o meio acadêmico sempre ensina a evolução, porque eles tentam dar para a evolução uma roupagem de ciência. O que nós não nos preocupamos em colocar no criacionismo essa roupagem. Para nós ele não precisa ser ciência, para nós ele é uma questão de fé, e um dia a ciência vai vir confirmar o que a nossa fé professa. Então o meio acadêmico, ele usa com frequência a evolução. Surgiu um grupo tentando colocar o criacionismo, digamos assim, de uma forma camuflada no meio acadêmico, disfarçando o criacionismo de ciência, ou seja, tentando dar um aspecto científico, e esse movimento, essa forma de pensar, é chamada de design inteligente. Eu creio que vocês já ouviram falar nisso aí, né? O design inteligente. Ou seja, a vida é muito complexa, os processos são muito complexos. Então é impossível que, naturalmente, apenas com a evolução de milhares ou milhões de anos, essa complexidade pudesse chegar ao nível que chegou. Então, se ensina assim, é necessário ter por trás disso tudo um desenhista inteligente. Então, é uma forma de tentar levar o criacionismo como uma ciência. Os Estados Unidos já proibiu isso, eu não sei se em todos os estados, mas em alguns lugares esse ensino é proibido. Por quê?
porque os evolucionistas, a comunidade acadêmica, diz que o design inteligente é uma pseudociência. De certa forma é verdade, de certa forma não. E por que que nós, os criacionistas, temos problema com o design inteligente? Por que que nós também rejeitamos essa ideia? Irmãos, o pensamento do criacionismo e o pensamento do design inteligente, eles caminham em sentidos diferentes. Para que você entenda, o design inteligente pensa assim: olhando as coisas cientificamente, analisando tudo aos olhos da ciência, se chega à conclusão de que é necessário um criador, de que é necessário um desenhista, um programador inteligente. Então o design inteligente começa com a ciência e conclui com Deus. O criacionismo anda exatamente ao contrário. O criacionismo começa em Deus. No princípio, Deus criou o céu e a terra. No princípio, Deus criou todas as coisas. Deste princípio, que é Deus, vamos caminhar cientificamente. Então nós vamos ir descobrindo as maravilhas da criação. Esta ciência vai vir confirmando o que nós cremos, o que nós pensamos sobre este início em Deus. Entenderam? Os pensamentos transitam em sentidos opostos. O criacionista verdadeiro, ele começa no Criador. O Criador é maior que a criação. O Criador, ele não é a causa da criação como pensa o design. O design diz, para a criação ser assim, tem que ter uma causa. Aí busca o Criador. Tá? Nós sabemos que a criação é uma causa de um ato de Deus. A criação é a causa de uma deliberação do Criador. Ele resolveu criar e a criação veio a existir organizada como nós conhecemos. Então, eu disse, dentro do próprio pensamento criacionista, temos alguns problemas. Esse é um problema de ordem científica. Agora eu vou apresentar para vocês um problema de ordem teológica. Tá? Um problema de ordem teológica. Existe um pensamento, uma teoria. Veja que não é uma doutrina, tá? Doutrina é uma coisa, ciência é outra coisa e teoria é outra coisa. Existe uma teoria que ensina um pensamento um pouco estranho. Ela é chamada teoria da lacuna ou teoria do hiato. Tá? Talvez vocês já ouviram falar nisso. O que essa teoria ensina? Isso é teológico, tá, irmãos? Isso não é científico, é uma questão teológica. Já vou deixar bem claro para vocês que não faz parte do nosso pensamento teológico essa teoria da lacuna ou teoria do hiato. Tá bem? O que essa teoria ensina? Que entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2, existe um espaço, existe um hiato, tá? Uma lacuna, por isso o nome da teoria. O que os pensadores dessa teoria dizem? Eles tentam dizer que nesse versículo número 1 de Gênesis, capítulo 1, a terra era ordenada, ou seja, havia vida, havia algum ser, tinha uma existência organizada. A terra era um ambiente onde existia vida. Isso em Gênesis capítulo 1, versículo 1, tá? Gênesis 1, versículo 1. Estou fazendo 2 aqui, mas é 1, tá bem? Então havia vida. Havia vida. Talvez um homem, um pré-homem, digamos assim. Um ser parecido com o homem, mas que ainda não era o homem, porque Deus não havia criado o homem. Então os defensores dessa teoria ensinam que em Gênesis 1, havia uma existência anterior à nossa existência. Com a queda de Satanás e dos anjos, essa existência foi aniquilada, foi destruída. E aí no versículo 2, a terra torna-se sem forma e vazia. Infelizmente, um dos propagadores desse pensamento é um pastor assembleiano, já falecido, um missionário sueco, Nils Laurence Olsson, né?
Ele escreveu um livro muito importante, editado pela CPAD, que é o Plano Divino através dos séculos. Infelizmente, foi um dos divulgadores desse pensamento, uma teoria que é extra-bíblica, que quando a gente olha à luz da teologia, a gente diz que é uma exegese bíblica, ou seja, está se colocando conteúdo que não existe na Bíblia. Então nós não cremos, nós não aceitamos essa ideia. Por quê? Porque os tradutores que pensam nessa forma, eles dizem que a tradução correta não era a terra era sem forma e vazia, mas eles querem dizer a terra tornou-se sem forma e vazia. Irmãos, isso beira o absurdo, né? Os seres que foram expulsos do céu eram seres espirituais. Eles não cairiam na terra como meteoros para destruir a criação, né? Os meteoros são coisas naturais, são pedras que estão aí rodando no céu, que Deus já colocou eles aí para rodar e estão rodando. Todos os dias milhares entram na nossa atmosfera. Então, quando os anjos caíram, eles não caíram como meteoros destruindo a terra. Os anjos caídos foram expulsos da presença de Deus. Isso é uma coisa espiritual. Eles não foram expulsos e jogados na terra. Eles caíram do céu, ou seja, eles foram destituídos no mundo espiritual. Então nós não aceitamos, nós não cremos essa teoria da lacuna, ou teoria do hiato, que diz que houve uma criação anterior à nossa. Irmãos, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. No princípio Deus criou o céu e a terra, mas ela ainda não estava organizada. Depois, quando nós lemos o relato de Gênesis, nós vamos ver que a cada dia Deus organizava uma coisa, até concluir no sexto dia. Isto é a criação. É nisto que nós cremos. Não existe raça pré-adâmica, né? Não existe anjo caindo como meteoro e matando dinossauro. Isso é colocar coisa na Bíblia que não está na Bíblia. Nós precisamos desfazer mitos teológicos, tá? Porque existem os mitos religiosos e muitas vezes estamos envolvidos em mitos teológicos. Isso não faz parte do nosso pensamento. Pensem comigo, que coisa mais absurda, mais estranha, Deus usar os seres caídos como mísseis para destruir uma criação que estava organizada. Isso realmente não tem qualquer lógica, qualquer cabimento, né? Então isso é uma coisa que não é bíblica, é uma coisa que nós não cremos. A nossa posição, irmãos, reafirmamos. A nossa posição é a posição da Escritura Sagrada. Deus criou todas as coisas, organizou com muito amor. Deus, por fim, criou o homem à sua imagem e semelhança. E com o passar dos tempos, com o desenvolvimento, como aquilo que a própria Bíblia diz, com a multiplicação da ciência, tudo que acontece virá a comprovar. E nós, independente da ciência ter para nós uma explicação ou não, nós temos a certeza de que a palavra de Deus é viva, é verdadeira e é inspirada pelo nosso Deus. Então, somos criacionistas, Deus é a origem de tudo. A Bíblia diz que de Cristo há uma expressão: tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Ele é desde o princípio. Nós somos suas criaturas, somos feituras suas. E eu quero deixar para vocês um texto que está no livro dos Salmos, capítulo de número 148. A partir do verso 4 diz: Louvai-o, céu dos céus, e as águas que estão acima no firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois ele deu ordem e logo foram criados. Ele também os estabeleceu para todo sempre e lhes fixou um limite que nenhum deles ultrapassará. A despeito do que o mundo acadêmico ensina e prega, excluindo Deus da criação, nós cremos que o nosso Deus é o Criador de tudo, que o nosso Deus é o nosso Criador. Ao seu tempo, tudo será esclarecido. Enquanto não é esclarecido, a fé nos sustenta. E eu deixo para vocês aí nos cards o link de uma pregação do pastor Silas Malafaia. Vale a pena vocês assistirem. Eu considero uma aula de evolução, criação, ciência e fé.
Vale muito a pena. Fica o link e espero que vocês aproveitem. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.